Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por esse momento tão especial. O momento da palavra de Deus, o momento do alimento espiritual para mim e para a tua vida. Vamos ler no livro de Atos, capítulo 12. Vamos ler um pouco da história de Pedro. Atos, capítulo 12, do versículo 1 até o 5. A palavra do Senhor vai contar algo que aconteceu com Pedro. A partir do verso 1 diz: por essa época, o rei Herodes começou a perseguir e prender alguns que pertenciam à igreja e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Quando Herodes viu que isso agradava aos líderes judaicos, prendeu Pedro durante a comemoração dos pães sem fermento, ou seja, na Páscoa, né? E o pôs na prisão, guardado por 4 escoltas de 4 soldados em cada escolta. A intenção de Herodes era apresentá-lo aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Porém, durante todo o tempo em que ele estava na prisão, a igreja orava fervorosamente a Deus. Só até aí, amados. Todo o capítulo 12 fala sobre essa prisão de Pedro. Olha só como o rei Herodes era terrível. O rei Herodes ele começou a perseguir e prender alguns que pertenciam à igreja de Cristo, ou seja, aqueles que se convertiam ao cristianismo, aqueles que conheciam o Senhor Jesus e deixavam suas práticas, as velhas práticas, deixavam a vida de pecado, a vida errada, né? E quando Herodes, a palavra do Senhor diz aqui, que ele mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E quando Herodes viu que isso agradava os líderes judaicos, olha só, gente, isso agradava aos líderes judaicos, ao povo judeu. Aqueles líderes, eles se alegravam quando via alguém sendo morto à espada, alguém sendo preso por amor ao evangelho, e isso era aplausível para eles, isso era, vamos dizer no popular, um prato cheio para aqueles líderes. E quando Herodes viu que isso agradava os líderes judaicos, o que Herodes fez? Prendeu Pedro durante a comemoração dos pães sem fermento. Só que ali havia uma tradição que eles não poderiam matar nenhum preso durante aquela festividade ali da Páscoa. A palavra do Senhor diz aqui que foi na comemoração dos pães sem fermento. Quando era que as pessoas comiam pão sem fermento? Na comemoração da Páscoa. Então Herodes mandou prender Pedro ali, mas não mexeu com Pedro, não mandou matar Pedro, né? Não fez nada, enquanto estava a comemoração ali da Páscoa. E o que ele fez aqui? Ele pôs Pedro na prisão, guardado por 4 escoltas de 4 soldados em cada escolta. Ou seja, Pedro, além de estar preso, como diz lá na frente, ele estava preso os seus pés, as suas mãos, ainda havia 16 soldados para guardar Pedro. Era um exagero muito grande. Para prender um homem só, colocaram 4 escoltas de 4 soldados em cada escolta. Então 16 homens ali estavam guardando Pedro. Não tinha nem condições de Pedro sair. Podia ser um soldado só. Pedro estava totalmente preso naquele lugar frio, naquela masmorra. Pedro estava ali, sabe, crendo somente no Senhor. E o que a palavra do Senhor diz? A intenção de Herodes era apresentá-lo, ou seja, apresentar Pedro aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Porém, durante todo o tempo em que ele estava na prisão, a igreja orava fervorosamente a Deus. Este versículo 5 nos mostra o poder da oração. Pedro estava preso, mas a igreja ia incessantemente orando por ele. Mais uma vez, a palavra do Senhor nos mostra que igreja não é parede, igreja não é templo, igreja é povo, porque parede não ora. O templo não clama, quem clama é o povo de Deus. Então a igreja orava fervorosamente a Deus em favor da vida de Pedro. Eu não vou ler o restante porque vai ficar muito longo. Mas o que é que acontece? A palavra do Senhor diz que certa noite ali,
Quando os guardas estavam montando ali, né, montando guarda, né, os soldados ali, de repente, um anjo do Senhor se colocou ali do lado de Pedro, tocou, né, no ombro de Pedro e falou assim: olha, levante-se depressa. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. O anjo do Senhor veio para libertar Pedro. E a palavra do Senhor diz que ali os portões se abriram sozinhos, né? Aos olhos humanos eles estavam abrindo sozinho. E o Senhor disse: Pedro, sai, pega a tua capa e sai. O anjo do Senhor. Foi a primeira vez que aconteceu um episódio de um controle remoto. Primeiro controle remoto da época foi nessa vez, quando o anjo veio e abriu sem ninguém tocar. Ninguém foi lá, nenhum soldado foi lá e abriu as fechaduras, mas o portão se abriu sozinho. Por quê? Porque a igreja estava orando por Pedro. Meu irmão, minha irmã, a igreja de Cristo na face da terra tem poder. A oração tem poder. Eu não vi nada até hoje que a oração não resolvesse. Você conhece alguém que está na prisão, espiritualmente falando? Ore por essa pessoa, porque o anjo do Senhor vai libertá-lo. Você conhece pessoas que estão na prisão mesmo, a prisão física? Ore por essa pessoa que foi fraco, que cometeu um crime, mas está ali. Muitos se arrependem lá dentro. Muitos se tornam homens de Deus, mulheres de Deus, pastores, dentro da prisão, porque é necessário Deus levá-los até ali para poder eles conhecerem quem é Deus e saberem quem é Jesus. E nesse momento eu quero que você ore junto comigo, pelas pessoas que estão presas espiritualmente, pela cadeia espiritual e pela cadeia física. Amém? Feche os teus olhos e vamos orar. Deus querido, Deus santo, Deus maravilhoso, que palavra tremenda, que palavra maravilhosa. Deus, a tua palavra diz que enquanto Pedro estava ali na prisão inocente, porque ele estava ali preso, porque estava pregando o evangelho de Cristo, ali o anjo do Senhor, certa noite, entrou ali e abriu aqueles portões e fez cair as cadeias, as algemas que estavam nas mãos de Pedro, assim como ele fez com Paulo e Silas também na prisão. Deus, nessa hora eu clamo a Ti, juntamente com essa pessoa que ora comigo, Senhor. Liberta aqueles que espiritualmente estão encarcerados. Satanás tem prendido muitas vidas. Liberta essas vidas, Pai. Liberta das cadeias, das drogas, do vício, do álcool, do cigarro, da prostituição, do crime. Isso são cadeias que o Senhor, só o Senhor pode libertar. Visita também aqueles que estão, Pai, presos. Eu lembro de um versículo na tua palavra que diz: lembrai dos presos, como se tu estivesses preso com ele também. Pai querido e santo, visita aqueles que estão nas cadeias. Quem sou eu para julgar, Senhor? O Senhor é juiz de tudo e de todos. Vai libertando vidas, porque ali existe trabalhos, Pai, com servos e servas do Senhor. Que haja libertação, que haja transformação. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Eu peço a você que você compartilhe essa mensagem, porque eu tenho certeza que vidas que estão aprisionadas espiritualmente e fisicamente serão libertas através da palavra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.